E olha, o dia do ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, começou com a Polícia Federal. Ele foi alvo da Operação Sem Refino, que apura a atuação de um conglomerado econômico do ramo de combustíveis, suspeitos de usar uma estrutura societária e financeira para ocultação patrimonial, dissimulação de bens e evasão de recursos ao exterior. A operação ela foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Em nota, a defesa de Castro afirma que foi surpreendida com a operação de hoje, mas ressaltou que o ex-governador está à disposição da Justiça para dar todas as explicações convicto de sua lisura. As investigações apuram possíveis fraudes fiscais, ocultação patrimonial e inconsistências relacionadas à operação de refinaria vinculada ao grupo. A Justiça ainda determinou o bloqueio de aproximadamente 52 bilhões de reais em ativos financeiros e a suspensão das atividades econômicas das empresas investigadas. E olha só, o Castro esteve com o empresário Ricardo Magro, dono da refinaria Refit em Nova York, em 2025. E a repórter Bruna Lima, da coluna Tássio Lohan, tem os detalhes. Bruna, muito boa tarde. Boa tarde, Rafa. Boa tarde a todo mundo que está nos assistindo. Pois é, né? O ex-governador Cláudio Castro teve um encontro em um evento com o empresário Ricardo Magro. O evento, inclusive, foi patrocinado pela refinaria Refit, cuja o Ricardo Magro é dono. Nesse evento, o Cláudio Castro ele sentou na mesa com o Ricardo Magro e com outras pessoas, inclusive o Tiago Cedrais, que é o advogado da Refit, filho do ex-ministro do TCU, Haroldo Cedrais, e também com Daniel Maia, que é diretor da Agência Nacional de Petróleo, ANP. Nesse evento, ele estava ali participando, né? Ele alegou que ele não tem nenhum envolvimento com o Ricardo Magro, que ele só estava ali participando de um evento, mas, como a gente contou na coluna, depois do evento, mas ainda nesse contexto em Nova York, dois secretários do Cláudio Castro, né, que eram secretários no governo, foram exonerados recentemente, depois que o governador interino assumiu, o Ricardo Couto, desembargador. O Rodrigo Abel, que era o secretário-chefe de gabinete do Cláudio Castro, e o Bernardo Rossi, secretário de Meio Ambiente do governo, ex-secretário de Meio Ambiente do governo do Rio de Janeiro. Eles se encontraram ali numa conversa com o Ricardo Magro. A gente publicou a foto na coluna. Não sabemos, claro, sobre o que era a conversa. Eles também não são citados na decisão do ministro Alexandre de Moraes, mas teve essa conversa, né? Ô, Bruna, uma coisa que me chamou a atenção e eu conversei com você antes da gente entrar ao vivo, né? A gente está falando aí do Cláudio Castro, mas se formos entrar na política carioca, na política fluminense, da qual você conhece bem, você que é do Rio de Janeiro, mora aqui em Brasília, a gente vai ver que há uma repetição de investigações relacionadas a governadores do Rio de Janeiro. Queria você, com essa análise de uma pessoa que é de lá, ou seja, cresceu, conhece a política, trabalha com isso, a gente consegue entender o que pode justificar a política fluminense como um todo acabar sempre tendo que ficar à mercê de pessoas que têm problemas com a justiça? Rafa, assim, explicar eu realmente não consigo, mas é um fenômeno que eu acho que só existe no Rio de Janeiro, né? Eu, inclusive, peguei uns dados aqui que diz que em menos de 2 meses o Rio de Janeiro viu um governador renunciar, ficar inelegível e ser alvo da PF, duas eleições para a presidência da LERJ, uma que foi cancelada, depois veio outra e elegeu Douglas Ruas, candidato do PL ao governo do Rio de Janeiro, como presidente da LERJ. 2.000 exonerações do governador interino e 2 deputados estaduais presos. O que pode explicar isso? Enfim, é a sensação de impunidade, é a falta de fiscalização maior ali, é tudo jeitinho carioca. E também é a continuação de um grupo político no poder por muito tempo. A gente vê que mesmo que políticos que são eleitos falando, não, porque eu sou contra o sistema, acaba que para eles governarem, eles botam no grupo deles pessoas de grupos políticos muito antigos no Rio de Janeiro. E com isso é a perpetuação, vai se perpetuando a impunidade, os esquemas, o jeitinho.
E é isso, a gente está indo para mais um governador alvo da polícia. Ainda não está preso, mas alvo da Polícia Federal. A gente tem visto, inclusive agora, você falou do governador interino, né, Ricardo Couto, inclusive tem sido elogiado pelas atitudes que tem tido ultimamente, e eu vi até brincadeiras, né, na internet. Nossa, o único governador do Rio que não está sendo investigado ou está fazendo algo de fato é aquele que não foi votado pelo povo. Como você acha que isso pode refletir essa operação contra o Cláudio Castro, né, que é o mais recente governador do Rio? Pode influenciar na forma como o eleitor vai votar em 2026. Lembrando que a gente vai eleger governadores este ano. Eu acho que a inelegibilidade do Cláudio com o esquema se perde, ela já diz muito, né, para o povo fluminense, assim, o que foi feito nos cofres públicos para se garantir uma eleição no primeiro turno, uma vitória no primeiro turno. Eu acho que o agora candidato do PSD, o ex-prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, ele vai conseguir explorar isso politicamente, principalmente essa operação de hoje. Então, eu acho que ainda tem pano para manga, né? O que a gente fala na política e principalmente em ano de eleição, nada é garantido. Do nada vem uma onda e mudam as coisas, mas o que está se vendo é que o grupo político do Cláudio Castro está se enfraquecendo. Eu conversei com fontes do PL antes de entrar aqui ao vivo e trazer essas informações para vocês. E existe muito uma preocupação do que vai sair do telefone e do tablet do ex-governador, que foram apreendidos hoje pela Polícia Federal. E uma parte do PL acredita que o ex-governador Cláudio Castro, ele traz uma fragilidade para o partido, para o Flávio Bolsonaro e para outras pessoas ali que também, né, como o Douglas Ruas, que também tá candidato ao governo do Rio de Janeiro, porque ali é tudo do mesmo partido, mas não é o mesmo grupo político. Então a gente sabe que existem forças políticas dentro de um mesmo partido. E a visão de hoje é que o Cláudio Castro, ele enfraquece, ele traz fragilidade para o projeto político do PL no Rio de Janeiro. Então, só para a gente finalizar, já que você trouxe essa observação que eu achei realmente muito interessante, do quão essa operação pode, de fato, fragilizar o PL, você também acredita que isso pode beneficiar o governo Lula? Lembrando de que a família Bolsonaro, ela tem uma capilaridade muito grande no Rio de Janeiro, é o terreiro eleitoral de todos eles, apesar do Eduardo ter sido eleito por São Paulo, apesar de hoje o Carlos Bolsonaro tentar ser eleito como senador por Santa Catarina, mas a gente sabe que toda a família se fez ali no Rio. Você acha que essa operação de hoje, que mira o Cláudio Castro e acaba minando, de certa forma, os planos eleitorais do PL, pode beneficiar uma eventual campanha de Lula? Eu acho que minando os planos eleitorais do PL ainda não, que foi o que eu falei, né? A eleição é isso, vem uma onda aí que a gente não sabe de onde vem e as coisas mudam de uma hora para outra. Beneficiar o Lula, essa operação de hoje, eu acredito que não. Porque o Cláudio Castro, ele nunca se colocou como aquela pessoa bolsonarista, aquela pessoa completamente aliada com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele se dizia bolsonarista, ele estava ali no PL, mas também ele é considerado uma pessoa muito pragmática, né? Portanto, que existem pessoas dentro do PL que não defendem a candidatura do Cláudio Castro ao Senado, não porque ele traz uma fragilidade para o PL, mas porque acreditam que dentro do Senado ele não vai defender os reais interesses bolsonaristas, que são os interesses de pautar impeachment a ministra do STF, enfim. Acreditam que ele não vai se colocar fortemente nessa pauta chamada bolsonarista raiz. Então eu acho que ajudar o Lula, acho que não, mas ajudar o Eduardo Paes, com certeza. Bruna Lima, da coluna de Tássio Lohan, muito obrigado por participar com a gente aqui no Agora Metrópolis. Obrigada, Rafa. Obrigada a todo mundo que está assistindo a gente. Boa sexta-feira, bom final de semana para todo mundo. E acessem a coluna de Tássio Lohan. Olha, vamos